Boa noite, queridos amigos. Muito bom mais uma vez estarmos aqui juntos na nossa reunião pública da Casa da Paz. Ainda continuamos dessa forma virtual, mas estamos juntos, unindo nossos pensamentos e nossos corações. Hoje, com muita alegria, trazemos também mais uma vez o nosso companheiro Daniel Gomes, faz parte de nossa casa, e ele vai trazer como assunto da noite destruição necessária e destruição abusiva, um tema muito importante do Livro dos Espíritos. E tem muito a ver com todas essas mudanças que vêm acontecendo nesse período nosso de transição planetária. Então vamos aproveitar o nosso estudo da noite e antes vamos nos harmonizar junto à espiritualidade da Casa da Paz, a Jesus, a todos os irmãos que sempre estão acompanhando conosco. Vamos trazer do livro Ceifa de Luz, como mensagem inicial, a mensagem da lição 22, Renovação em Amor, uma mensagem de Emmanuel. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, disse Paulo na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Quando as crises te visitem, ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito, tanto quanto é natural reflitas no impositivo de burilamento espiritual, com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Se atingiste a integração profunda com as bênçãos da vida, considera a tarefa que a divina providência te confiou. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Aceitação e paciência sem fuga ao trabalho são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos em nosso proveito próprio. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia é também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Onde estiveres e como estiveres, nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade ao espírito de serviço e entenderás, com facilidade, que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. E assim, meus irmãos, já envolvidos por essa mensagem de Emmanuel, convido vocês para que a gente possa se juntar a Jesus neste momento, com os nossos pensamentos e abrindo os nossos corações a Ele. Jesus, querido Mestre, mentor de nossa vida, agradecemos mais uma vez de estarmos junto a Ti neste momento, aproveitando todas as palavras do Evangelho trazido, todos os exemplos, todas as explicações tão necessárias para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Esteja conosco, Senhor, nesta noite, envolva cada lar, nos unindo, e envolva também a toda a humanidade deste planeta, querido Mestre, com o bálsamo de Tua luz e de Teu amor. Que nosso irmão Daniel possa estar junto a Ti neste momento, trazendo aos nossos corações as Suas palavras, para que possamos entender o significado da mensagem e trabalharmos na nossa caminhada as modificações necessárias. Obrigado, Senhor, por
todas essas oportunidades que estamos tendo. Que a nossa querida Casa da Paz e todas as casas espíritas, todos os lares sejam sempre abençoados por Ti, Mestre. Obrigado pela oportunidade da luz, do amor e do aprendizado trazido. Esteja conosco, que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos irmãos, vamos aproveitar mais uma oportunidade importantíssima da nossa caminhada. Um bom estudo para todos. Queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus seja com todos nós. Sejam todos muito bem-vindos, todas bem-vindas, encarnados e desencarnados, a mais essa noite de estudo na Casa da Paz. Para a noite de hoje, temos um tema extremamente relevante e importante no momento. O tema proposto para a noite de hoje encontra-se no Livro dos Espíritos, na parte terceira das Leis Morais, no seu capítulo 6, exatamente que fala da Lei da Destruição. Entre as questões 728 e 736, trataremos da destruição necessária e também da destruição abusiva. Que todos nós tenhamos uma excelente noite de estudo e que possamos fazer todas as observações pertinentes a esse tema tão relevante para o momento em que nós vemos e que passamos desde já. Entre os objetivos específicos do nosso estudo hoje, nós vamos indicar a finalidade da destruição existente na natureza e estabelecer a diferença entre a destruição necessária e a destruição abusiva. Então vamos, na realidade, entender por que a destruição existe. O que ela traz de útil? Que se Deus a criou, se Deus permitiu que ela existisse, com certeza sempre haverá uma grande finalidade. Então, o nosso estudo começa com um questionamento para todos nós. O que se deve entender por lei da destruição? Pois nosso estudo encontra-se nesse capítulo da lei da destruição. O que será que significa isso? Como é que a doutrina espírita nos explica e nos orienta acerca da lei da destruição? Então, o Livro dos Espíritos, na sua questão 728, vai exatamente trazer a seguinte observação. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim, na realidade, a renovação e a melhoria de todos os seres vivos. Além disso, meus irmãos, ela depois vai nos dizer exatamente que a destruição necessária ocorre na natureza, tendo em vista de forma acentuada uma transformação biológica, tendo a renovação e, por conseguinte, até a melhoria das espécies. Vemos aí a borboletinha saindo do casulo, né? Essa é uma melhoria. Interessante é que a doutrina espírita vem aqui nos mostrar uma outra vertente da destruição, que não é aquele sentido de acabar, de colocar fim às coisas, mas ela é muito diferente disso. Na verdade, a destruição, nesse contexto, promove, como foi dito na resposta, a transformação. Quando ele diz aqui que o que chamamos de destruição, na verdade, passa por uma transformação.
que tem por finalidade a renovação e a melhoria dos seres vivos. Através exatamente dessa transformação que advém da lei da destruição, é que há um processo de melhoramento para todos nós, de aprimoramento verdadeiro de todos os sentidos. Tanto a criatura, os seres vivos, se melhoram através exatamente dessa transformação. Então, nós estamos começando a compreender o objetivo e a finalidade da lei de destruição, que é transformar para melhorar, transformar para renovar, transformar para aprimorar, na verdade. Então, a destruição é necessária, é aquela trazida pela natureza, que busca a transformação biológica e a melhoria e a renovação de todos os seres. Essa destruição abusiva, que nós vamos ver agora, ela é diferente. O nome diz abusiva. Na verdade, ela não é um benefício à humanidade. Vamos ver o que nos diz o Livro dos Espíritos sobre isso. Lá encontramos que a destruição abusiva não está prevista na lei natural, que coloca, na verdade, através desse processo, o risco na vida do planeta. Então, toda destruição antecipada, ela, na verdade, ela entrava, ela atrapalha ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir, para dar continuidade a esse desenvolvimento, para que pudesse fazer todas essas modificações necessárias no seu processo evolutivo. Vejam, bem aqui, que eu coloquei uma foto ao lado ali, né? Lembrando exatamente a destruição da floresta. Porque quem é que traz a destruição abusiva? É a natureza? Claro que não, né, meus amigos? A destruição abusiva é causada pelo homem, por conta única e exclusivamente das suas escolhas equivocadas, do seu livre-arbítrio mal direcionado, embasado, na verdade, sempre no seu orgulho, no seu egoísmo. E a humanidade vai realmente, por conta disso, se prejudicando. Porque o homem acaba levando, desta forma, a terra aos seres vivos e a natureza a uma destruição totalmente desnecessária, abusiva, fora da lei natural, colocando sempre em risco a vida de todo o planeta. E ao invés de operacionalizar ou de permitir o progresso, ele faz exatamente o inverso, no sentido de prejudicar o progresso da humanidade. Nós temos necessidade de viver, de crescer, de nos reproduzirmos, de progredir. E as guerras criadas pelos homens, não só as guerras, mas nós vamos ver outros tipos de destruições abusivas trazidas na realidade pela criatura. Mas essas destruições, elas vêm no sentido oposto à lei de destruição, ao objetivo maior da lei da destruição, que, como vimos no início, é a transformação natural. A destruição abusiva é, sobre qualquer pretexto, um atentado verdadeiro à lei de Deus. E nesse sentido, meus irmãos, o homem, ele tem um papel preponderante diante dos demais seres vivos, ao dizimar, normalmente em larga escala, os demais seres da criação,
seja buscando alimentar a crescente população humana, seja aproveitando os restos dos animais e vegetais, em inúmeras, grandiosas indústrias de transformação, que lhe proporcionam ao homem desta forma múltiplas utilidades. Mostramos aí, além das guerras, a destruição que nós causamos em relação aos seres vivos no reino animal, no reino vegetal, para atender, como ele diz aqui, nem sempre é apenas por uma necessidade de alimentação. Quantas vezes, meus irmãos, não vimos nas notícias, nós destruímos, dizimamos esses reinos inferiores da criação, por conta única e exclusivamente do nosso interesse, por conta do poder, por conta, muitas vezes, simplesmente da vaidade. Quanto alimento, muitas vezes, é jogado fora, só porque não atende o preço que a gente gostaria, o produtor gostaria. É perdido e não é dado para ninguém. Apenas por questões comerciais eles fazem um atentado desse. Então nós percebemos que a criatura humana, ela vai além. Cria falsas necessidades e através disso, ela realmente se preocupa muitas vezes em dizimar, em destruir, em larga escala, desde que os seus objetivos, normalmente financeiros e comerciais, sejam alcançados. Está aí a nossa grande falha. A conduta humana totalmente equivocada, baseada em escolhas ainda totalmente destituídas de amor e de caridade. Sabemos, entretanto, que a destruição abusiva irá desaparecer gradualmente da Terra, em razão do progresso moral e intelectual do ser humano. E a crescente conscientização sobre esse assunto está cada vez mais em pauta, na moda. E isso é algo de bom, para que as pessoas reflitam cada vez mais a respeito desse processo alucinado de destruição. Porque essa destruição que hoje nós vivenciamos na Terra ainda é um reflexo única e exclusivamente das nossas imperfeições. Mas nós estamos crescendo. Nós não estamos evoluindo, procurando melhorar? Claro que estamos. Então, certamente essa destruição que hoje vivenciamos, ela vai findar gradualmente. A Terra vai realmente melhorando, crescendo, evoluindo, em decorrência exatamente do aprimoramento da humanidade que irá passar por todos esses. Nós veremos isso acontecer, se não nessa encarnação, na outra com certeza. E hoje nós já temos uma conscientização maior sobre o assunto. Algumas pessoas, alguns governantes ainda precisam verdadeiramente aumentar esse conhecimento. Mas na maior parte das vezes nós já cuidamos mais de nossa fauna e flora e nos preocupamos realmente com a sua destruição. Pois sabemos que ao destruir o nosso meio ambiente, estaremos, na verdade, destruindo a nós mesmos. Então, cada dia que passa, nós estamos evoluindo não apenas intelectualmente, mas moralmente também, meus irmãos. A passos lentos, mas creiam, estamos fazendo essa evolução. E a lei da destruição é, por assim dizer, exatamente o complemento desse processo evolutivo, visto ser preciso morrer para renascer. No dizer de Kardec, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. E além de renascer, passar por essas milhares de metamorfoses, animando formas corporais gradativamente mais aperfeiçoadas,
E é desse modo que, paralelamente, os seres vão passando por estados de consciência cada vez mais lúcidos, até atingir a espécie humana, o reinado da razão. Então vemos abaixo aí todos os reinos, da direita, da esquerda para a direita. Encontramos o reino mineral, aí o quartzo em destaque, evoluindo para o reino vegetal. E lá no reino vegetal, evoluindo para o reino animal, encontramos então aí a planta carnívora e já em processo de evolução para este reino animal, que tem tantos animais carnívoros, não é mesmo? E dentro do reino animal temos aí um exemplo dos símios, né? Os primatas, que são dentre eles que deram a origem ao reino hominal, segundo a evolução de Charles Darwin. Temos que ter essa consciência, meus irmãos, cada vez mais lúcidas, e vamos assim atingir a razão dentro do reino hominal, mostrando aí a evolução do princípio inteligente nessas passagens, onde o princípio inteligente vai passando pelos vários reinos da criação, vai evoluindo, vai morrendo e renascendo, morrendo e renascendo, promovendo dentro desse processo todo a transformação e evolução desse princípio inteligente, até que ele adentre, chegue na condição da racionalidade do reino hominal. Mostrando, portanto, que a destruição que nós estamos estudando é, na verdade, a transformação, o aprimoramento para melhor de tudo, tanto do princípio material quanto do princípio espiritual. Portanto, pelo que colocamos até aqui, como devemos nos referir então à lei da destruição? Lei de destruição, realmente, ou lei de transformação? Qual se adequa melhor? A denominada lei da destruição, melhor se conceituaria, até no dizer dos instrutores espirituais, como lei de transformação. O que ocorre na realidade, meus irmãos, é a transformação e não a destruição, tanto no que concerne a matéria, como no que se refere ao espírito, que sempre está em processo de evolução. E nesse contexto verdadeiro, a célebre anunciação de Antoine Lavoisier, que ele dizia: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E ele complementava a frase dizendo: lute, se esforce, vença e continue lutando. Assim como as lutas não têm fim, a vitória pode ser sem limite. Mas o primeiro trecho da frase dele é que ficou mais conhecido. E foi uma antevisão científica no campo da matéria do que os espíritos viriam mais tarde confirmar ao codificador. Entendida como transformação, esta norma aplica-se também ao Espírito eterno, ao Espírito indestrutível, mas está em contínua mutação. Obedecendo dessa forma, meus irmãos, à evolução, ao progresso, sob os processos mais variados e complexos que podemos existir. O Espírito está sempre nesse processo de que se recria, nada se perde enquanto ele está encarnado. Tudo, absolutamente, se transforma. Portanto, meus queridos amigos, mais uma vez, temos aqui o esforço de que nada se destrói, tudo se transforma e tudo se modifica, objetivando, naturalmente, sempre a melhoria constante, a depuração constante desse espírito, a evolução da criatura,
a evolução do princípio inteligente, como vimos no slide anterior, a evolução do princípio material. Dessa forma, há, portanto, como observamos, duas formas de destruição no planeta. Uma é benéfica e a outra é abusiva. A primeira é necessária, altamente necessária. Não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos, como nós vimos. Já a outra, abusiva, ela já vem fazer, por não estar prevista exatamente na lei de Deus, ela resulta, nesse instante, da imperfeição moral e intelectual do homem, em razão da predominância da bestialidade do espírito sobre a natureza espiritual. Toda a destruição abusiva que excede, meus irmãos, os limites da necessidade é uma violação grandiosa à lei de Deus. E essa que nós, infelizmente, ainda damos causa. Isso é verdade, porque nós estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. E é essa animalidade, esses instintos inferiores que ainda existem em nosso coração, que nos aproximam realmente do início, mais do início do que da nossa destinação maior, que é a angelitude. Mas não desanimemos. Nós verdadeiramente chegaremos lá. O importante é continuarmos entendendo, tentando estudar cada vez mais sobre esse assunto, trabalhando principalmente o nosso coração nesse sentido da melhoria. Então trazemos aqui alguns questionamentos para a nossa reflexão sobre o tema. Na questão 729 do Livro dos Espíritos, diz: se a destruição ela é necessária para a regeneração dos seres, já vimos até aqui isso, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Se a destruição necessária está prevista na lei natural de Deus, por que ao mesmo tempo nós temos um instinto automático de conservação, os meios de nos preservarmos e conservarmos? Não haveria, digamos assim, uma contrariedade, destruição, conservação, confronto entre essas duas leis? E os nossos amigos espirituais nos respondem: ela existe para evitar a destruição antes do tempo necessário. Isso que temos que nos conservar e nos proteger. Por isso necessitamos muito da lei de conservação. Para a destruição antes do tempo necessário. Porque toda destruição antecipada, ela atrapalha, ela entrava o desenvolvimento do princípio inteligente, como nós vimos. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir, para o ser poder fazer essa gama de transformações. É preciso haver um equilíbrio entre essas leis. Nenhuma delas é melhor do que a outra. Podemos destacar e dizer que a mais importante é a lei da justiça, amor e de caridade. Mas, na verdade, todas essas leis se complementam. A lei natural de Deus é uma só. As leis morais é que foram didaticamente divididas em 10 só para facilitar o entendimento. Mas elas são, na verdade, a lei natural de Deus e se interrelacionam
de forma perfeita. Então, ao mesmo tempo em que nós precisamos viver, precisamos nos reproduzir, precisamos ter a lei da conservação para que possamos estar na Terra, cumprindo os nossos objetivos de crescer, de evoluir, vivenciando essas experiências reencarnatórias, e nós precisamos, da mesma forma, também da lei de destruição. Porque a destruição, ela se faz necessária em determinados momentos da nossa evolução. Não é sempre, e nem o tempo todo, que a destruição se faz presente. Não vemos tudo sendo destruído a todo momento. Principalmente quando falamos daquelas grandes destruições decorrentes das calamidades vindas da natureza, que a natureza produz. São determinados os momentos onde a Terra precisa dar uma acelerada na sua evolução. Com a lei de destruição, nós conseguimos evoluir em poucos anos o que nós demoraríamos séculos para isso. E por que isso acontece? Porque, na verdade, quando nós estamos envolvidos, muito envolvidos, por uma destruição que acontece da natureza, que envolve muitas vezes mortes coletivas, a humanidade deixa de olhar um pouco para si mesmo, para o seu próprio umbigo, né? Deixa de olhar para si, para os seus interesses, às vezes até escusos. Deixa que o egoísmo, que ainda habita profundamente dentro dos nossos corações, ele é deixado diante de uma destruição, ele é deixado de lado. E aí nós crescemos na fraternidade, na caridade. E nos preocupamos, naquele momento, dor com o nosso próximo. Olhamos para a necessidade do próximo, procuramos ajudar diante daquelas destruições, daquelas catástrofes que ocorrem de tempos em tempos, aquele sofrimento que a pessoa passa por conta dessa ou daquela situação. Isso faz com que os sentimentos nobres nasçam dentro de nós, diminuindo muito o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que ainda habita no interior. Então a lei de destruição auxilia nessa fraternidade que deve existir entre as criaturas desde sempre. Por isso que quando nós estamos muito presos em nós mesmos, quando não damos atenção às pessoas que estão ao nosso redor, às pessoas necessitadas que estão próximos a nós, quando estamos perdidos dentro do nosso próprio casulo, vem a lei da destruição para despertar a criatura, para que nós possamos voltar para o caminho certo. Para ver o que está acontecendo agora nessa pandemia que vivemos. Várias pessoas ajudando, dentro das suas possibilidades, aqueles mais necessitados. Entre os tipos de destruição, temos os proporcionados, então, pela natureza e a destruição causada pelo homem. Temos as duas formas. Dentro das destruições naturais, vamos encontrar aí a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, como, por exemplo, como colocamos do lado aí a imagem, o furacão da Flórida em 2017. Como também aí embaixo, a tsunami que devastou Sumatra em 2004, com mais de 230 mil mortes. Temos também pragas em plantações, como recentemente os gafanhotos que estavam vindo da Argentina, né, no sul do país. Temos secas, terremotos, maremotos, erupção vulcânica.
epidemias de doenças. Mais atualmente, a coronavírus. Tão pequeno o vírus, tão gigante na sua letalidade. Enquanto a tsunami matou 230 mil pessoas em Sumatra, esse pequeno vírus, com a sua letalidade, já dizimou mais de 310 mil mortes no Brasil e mais de 2,8 milhões de pessoas no mundo. Essas destruições são trazidas pela própria natureza ao nosso planeta, meus irmãos, com uma única finalidade: para otimizar exatamente essas transformações necessárias para o progresso da humanidade. Instrui-nos ainda os mentores espirituais, que são acidentes passageiros no destino da Terra, mundo nosso ainda expiatório, que haverão de cessar no futuro quando a humanidade que o habita haja aprendido a viver segundo os mandamentos de Deus, pautados no amor, dispensando então esses corretivos da dor. Infelizmente, sabemos que quando não aprendemos pelo amor, aprendemos pela dor. Então já está aí afirmado. E também isso vai acabar. Ainda é necessário para nós, por conta da nossa imperfeição, nosso egoísmo, das nossas sombras. Mas no futuro, à medida que nos depuramos, tudo será diferente. Então essas destruições naturais, esperamos, vão deixar de existir, conforme nos afiança, amigos espirituais. Então essas destruições abusivas provocadas pelo homem revelam, como dissemos, a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. E aí existe o transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhece, o do mais forte. Por isso é que para tais povos, o estado normal, o estado de guerra, como na época exatamente da Segunda Guerra Mundial, é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequentes se tornam então essas guerras. Porque ele evita as suas causas, fazendo com a humanidade, quando não tiver alternativa e tiver que fazê-la, com um pouco mais de humanidade, quando ainda sinta a necessidade de fazer. O que se deve buscar essencialmente não é a imposição da força, como no passado, mas sim o convencimento pelas ideias. Então a destruição abusiva ainda vai existir na Terra por um tempo, sim, com certeza. Porque ela só vai decrescer à medida que a humanidade também cresça e evolua. Enquanto isso, meus queridos irmãos, a Terra ainda vai ser um exemplo da nossa imperfeição. É o que ela está sendo nos dias atuais. Claro que, como nós estamos num processo de transição, muitos de nós não vão mais retornar à Terra e não teremos mais condição de aplicar na Terra os nossos projetos destruidores. Mas a Terra vai evoluir, assim como nós já sabemos, e cabe a nós acompanharmos o planeta ou dele sermos vigilados. Kardec nos fala na Gênese, no Tratado sobre o Bem e o Mal, no seu item 6. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por um único objetivo, que é o bem. Em si mesmo, encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumprir essa lei.
A consciência traça a rota. A lei divina lhe está gravada no coração. E ao demais, Deus lhe lembra constantemente, por intermédio do passado, seus messias e seus profetas, e atualmente de tantas figuras, de todos os espíritos encarnados que trazem a missão de esclarecer, moralizar e de melhorar. Nesses últimos tempos, desde a época de Kardec, pela multidão dos espíritos desencarnados que a todo instante se manifestam dentro, inclusive, dessa pandemia que se encontra em toda parte, em todos os cantos. Dessa forma, temos absolutamente tudo que precisamos para melhorar a nossa disposição. As leis divinas trazidas pelo Mestre. Os exemplos dos grandes avatares, como Francisco de Assis, Madre Teresa, Gandhi, Chico Xavier, Irmã Dulce, Dalai Lama e tantos outros, que estiveram no mundo e trouxeram valiosíssimos exemplos para nós. Então, diante de tantas oportunidades, cabe a nós aproveitarmos todas elas, realmente nos modificarmos. Se queremos um mundo melhor, Deus permite que essas destruições atinjam a humanidade para fazê-la progredir mais depressa. Essas subversões, porém, são necessárias para que o mais rápido se dê o advento de uma melhor ordem de coisas. E para que, alguns anos, teria sido exigido muitos séculos para resolver. Vamos buscar na história da humanidade essas destruições. Relembramos Hiroshima, Nagasaki, no Japão, causado pelo homem, e depois uma tsunami. E em ambas as situações, o progresso e a sua recuperação e seu planejamento. A Alemanha, depois da sua destruição da guerra. Portanto, a lei da destruição realmente faz o planeta progredir muito depressa. Faz surgir a fraternidade, a humanidade, o amor entre as criaturas. Diante desses sofrimentos, as pessoas se ajudam, se buscam, as pessoas se confraternizam. Nasce, explode o amor em nossos corações. Então, ela ainda é necessária para que se acelere esse progresso. Quando os homens compreenderem a justiça praticando e praticarem a lei de Deus, nessa época, neste momento, todos os povos serão irmãos. Teremos então o que Jesus tanto pregava, a família universal. As destruições necessárias e abusivas fazem parte do processo provacional e expiatório do nosso planeta, alcançando indistintamente grandes e pequenos, ricos, pobres, de todas as classes. Vivenciamos atualmente isso de uma forma intensa e dolorosa com a pandemia que nos assola. Não há distinção. Diante desse vírus, todos, sem distinção, são iguais perante a ele. Ele uniformiza todas as criaturas. E Jesus, conhecedor profundo das necessidades do aprendizado humano, já nos advertia lá atrás, no Sermão da Montanha. Encontramos uma passagem em Mateus, no seu capítulo 24, itens 6 a 8, que Jesus disse: havereis de ouvir sobre guerras e rumores de guerras. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que essas guerras aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome,
e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Essas dores é que vão nos depurar. Quando ele diz é preciso que aconteça, mas ainda não é o fim, Jesus está dizendo para todos nós que essa transformação deve ocorrer para despertar o coração de toda a humanidade. Para o amor, não é o fim do mundo, não é o fim da vida, é um processo de transformação, pois nós somos seres eternos. E, através da lei de destruição, todos nós vamos conseguindo chegar mais próximos da nossa meta, do nosso objetivo maior, que é verdadeiramente a perfeição. Na questão 731 do Livro dos Espíritos temos: por que ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes de destruição? Revelam a Kardec o real motivo os espíritos. É colocar o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio, servir de contrapeso. Então Deus, Todo-Poderoso, pôs o remédio ao lado do mal. Isto é, faz que do próprio mal, da destruição, saia o remédio para as nossas. O momento chega que o excesso do mal moral se torna intolerável, impossível ao homem. A necessidade ele tem de mudar de vida. Chega uma hora que nós não suportamos mais tanta dor e tanto sofrimento. Pedimos e damos um basta. E nesse momento nos modificamos. Nesse momento nos espiritualizamos. Nesse momento. Instruídos, então, pela experiência, o homem se sente muito compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Essa maravilhosa colocação encontramos em A Gênese, no bem e o mal, no seu item 7. Então percebam que do mal Deus, na sua infinita sabedoria, fez nascer bem. E aí, exatamente nisso que a lei de destruição nos oportuniza. Esse crescimento, essa depuração através de uma dificuldade, de uma dor, de um sofrimento. Mas, acima de tudo, é uma transformação. É um verdadeiro e grandioso progresso. Algumas conclusões para a reflexão podemos tirar, então, nosso estudo de hoje. Deus nos disponibiliza diariamente meios para o nosso progresso, exatamente pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita. Então, é necessário castigá-lo seu orgulho e fazê-lo sentir a sua própria fraqueza. Nós ainda estamos presos às nossas imperfeições, arraigadas ao nosso egoísmo. Precisamos fazer nossa reforma íntima. Precisamos destruir o homem velho. Mas é um processo necessário. Nós vamos conseguir. Precisamos perseverar. Precisamos enfrentar a nós mesmos. Mas vamos chegar lá. No futuro, quando a Terra passar para a categoria daquele maravilhoso mundo que esperamos de regeneração, estando o planeta então livre de expiações, como de tsunamis, guerras, covides, etc., essas destruições naturais ou abusivas também serão banidas. Mas isso só ocorrerá, com certeza, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Vamos afirmar a história da família universal,
que não será mais aquela consanguínea, aquela que Jesus sempre propôs. Então, meus queridos, tenhamos muita força, muita coragem, fé, confiança, principalmente no momento que passamos. Não desistamos jamais. Deus está lá, do nosso lado. A espiritualidade amiga está trabalhando por nós. E nós precisamos acreditar. O amor verdadeiramente vai preponderar na terra um dia. E por conta de tudo isso, queremos desejar a todos que tiveram a oportunidade de nos acompanhar, encarnados e desencarnados, uma excelente semana. Se protejam. Chegando a hora certa, vacinem-se. Porque nós precisamos fazer a nossa parte em todo esse processo de evolução. Vamos fazer a nossa prece de encerramento do nosso estudo da noite de hoje. Pai de infinita misericórdia, pedimos infinitas graças por mais essa oportunidade bendita do estudo. Que possamos utilizar, exatamente nesse instante de dificuldade que passamos, todos os ensinamentos pelos quais nós temos, possamos estar juntos sempre e acompanhando verdadeiramente a tua lei maior de fraternidade, de amor ao próximo, para que possamos transformar esta nossa terra em momentos com menos destruição. Damos, Pai Celestial, conviver cada vez mais, reconhecendo nossos irmãos que estão a caminho junto de nós. Obrigado por tudo que temos. Obrigado, Senhor Jesus. Vamos estar sempre protegidos e orando, principalmente, todos esses já partiram e se encontram na pátria dos Espíritos. Que cada um de nós, no silêncio da sua consciência, possa levar até eles o amor, Maria, Jesus, hoje e sempre.